Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Hoje estamos começando a leitura e os comentários de mais um livro da Bíblia, segundo livro do profeta Samuel, amém? Louvado seja Deus. Aqui nós vamos ver que esse livro vai tratar dos triunfos de Davi, vai falar também sobre as transgressões de Davi, vai falar sobre os problemas de Davi devido a essas transgressões e também sobre os problemas do reino. Amém? Então nós vamos ver que 2 Samuel tem 24 capítulos, ao contrário de 1 Samuel, que tem 31 capítulos. E esses livros, na antiguidade, eles eram um só. Depois ele foi separado, amém? Para dar mais celeridade aos acontecimentos. Acredito que fica mais fácil a interpretação. E hoje nós observamos assim. Os dois livros, hoje conhecidos como 1 e 2 Samuel, eram originalmente um só livro, denominado Livro de Samuel. Não se sabe com exatidão quem o escreveu. Sem dúvida, Samuel registrou boa parte da história de Israel desse período. No entanto, outros materiais haviam sido colecionados e puderam ser usados como fonte pelo autor real. 3 dessas fontes são mencionadas em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, a saber, as crônicas registradas por Samuel o vidente, as crônicas do profeta Natã e as crônicas de Gade, o vidente. Tanto Gade como Abiatar tinham acesso aos acontecimentos da corte do reino de Davi, de forma que ambos são candidatos à autoria desses dois livros. Amém? Então, 2 Samuel trata da ascendência de Davi ao trono de Israel e dos 40 anos do seu reinado. Nós vemos que encerramos 1 Samuel com a morte de Saul, seus 3 filhos, amém? E nós vamos ver que agora, em 2 Samuel, o livro vai estar focado na pessoa de Davi, amém? Então, Davi unifica tanto a vida religiosa quanto política da nação, ao trazer a Arca da Aliança da casa de Abinadab, onde havia estado desde que foi recuperada dos filisteus. Porque nós vamos ver um jogo de poder, né? Entre a família de Davi, entre a casa de Davi e a casa de Saul. Há um jogo de poder pela casa de Saul entre Isbosete, filho de Saul, e Abner, comandante-chefe dos exércitos de Saul. Embora a rebelião tenha sido sufocada, esse relato sumário descreve os 7 anos e meio anteriores à unificação do reino por Davi, porque Davi ele começou a reinar primeiro na sua tribo, né, na tribo de Judá, né, e depois ele foi convidado a reinar sobre todo o Israel. Amém? Então, é muito interessante isso. Nós vamos ver também que aqui vai ser levantado o tema do rei vindouro, o Messias. Ele é introduzido quando Deus estabelece uma aliança perpétua com Davi e o seu reino. Quando ele diz lá no capítulo 7, versículo 16, teu trono será estabelecido para sempre. Não que fosse o trono de Davi especificamente, mas do seu descendente, Jesus Cristo, né? Filho de Davi, o Messias. Lembra quando o cego Bartimeu, Jesus vai entrando em Jericó e ele começa a declarar, Jesus, filho de Davi. Ele estava falando que reconhecia Jesus como o Messias. E aquilo fez com que Jesus parasse, o curasse, amém? E ele voltou a ver. Louvado seja Deus. Davi derrota com sucesso os inimigos de Israel e inicia-se um período de estabilidade e prosperidade. Tristemente, porém, a sua vulnerabilidade e fraqueza o leva ao pecado com Betseba e ao assassinato de Uria, esposo dela. Apesar do arrependimento de Davi, depois de confrontado pelo profeta Natã, as consequências da sua ação são declaradas com todas as letras. Natã diz, né, ungido por Deus, capítulo 12, versículo 10, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. E nós vamos ver a confusão que vai acontecer com relação aos filhos de Davi. Absalão, seu filho, depois de uma longa separação do seu pai, instiga uma rebelião contra o rei e Davi foge de Jerusalém. A rebelião termina quando Absalão, pendurado numa árvore pelos cabelos, é morto por Joabe. Há uma desavença entre Israel e Judá.
a respeito da volta do rei a Jerusalém. Um rebelde chamado Seba instiga Israel a abandonar Davi e a voltar para casa. Então, embora Davi tome uma série de decisões desafortunadas e pouco sábias, a rebelião é sufocada e Davi é mais uma vez estabelecido em Jerusalém. O livro termina com 2 belos poemas, uma lista dos valentes de Davi e com o pecado de Davi em fazer um censo dos homens de guerra de Israel. Davi se arrepende, compra a eira de Araúna e apresenta oferendas ao Senhor no altar que lá constrói. Amém? E vai ser nesse lugar que Salomão vai construir o templo. Amém? Então é muito importante nós estarmos preparados para a leitura de 2 Samuel. Amém? Então, Davi e seu reino esperam a vinda do Messias. O capítulo 7, em especial, antecipa o futuro rei. É aqui que Cristo é revelado, né? Deus interrompe os planos de Davi de construir uma casa para a arca e explica que enquanto Davi não pode construir uma casa para Deus, Deus está construindo uma casa para Davi, ou seja, uma linhagem que dure para sempre. Pela sua vitória sobre todos os inimigos de Israel, pela sua humildade e compromisso com o Senhor, pelo seu zelo a favor da casa de Deus e pela sua associação dos ofícios de profeta, sacerdote e rei na sua pessoa. Davi é um precursor da raiz de Jessé, Jesus Cristo. Amém? Então este livro mostra Deus agindo na história, apesar de os seres humanos serem pecadores e precisarem às vezes da punição divina. Deus ainda assim age através deles para realizar os seus propósitos redentores. Plenamente alcançados em Jesus Cristo, o Messias e Rei dos Reis. Além disso, Deus deixou a igreja no mundo como o corpo de Cristo para dar testemunho dele e levar a cabo os seus propósitos na terra hoje. Amém? Então nós, igreja, somos os representantes de Jesus Cristo aqui na terra. E pela unção do Espírito, pela exposição das Escrituras e pela revelação do Espírito, nós podemos hoje estar compartilhando, né, através desse vídeo, e muitos outros líderes, ministros são levantados para fazer com que a igreja, como sal e luz, continue proclamando as verdades eternas do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Jesus explicou a obra do Espírito Santo em João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós vemos claramente a ação do Espírito Santo através desses 2 modos em 2 Samuel. Ele atuava com frequência através do sacerdócio. Sua ação como conselheiro pode ser apreciada nas muitas ocasiões em que Davi consultou ao Senhor através do sacerdote e da estola sacerdotal. Nós vemos que Davi era um homem temente a Deus, era o homem segundo o coração de Deus e procurava ser guiado por Deus. E nós vemos também a obra do Espírito Santo de convencer, né, e não de condenar. É claramente percebida quando o profeta Natã enfrenta Davi por causa do seu pecado com Betseba e Urias. O pecado de Davi é desnudado, a justiça é feita e o julgamento é anunciado. Isto, no quadro microscópico de 2 Samuel, ilustra o amplo ministério do Espírito Santo no mundo, através da igreja, investida do poder do Espírito, né? Então, outros reis, quando seu pecado era denunciado, eles matavam os profetas. Quando o pecado de Davi é denunciado, ele se ajoelha e diz: pequei contra Deus. Se arrepende dos seus pecados, Deus o perdoa, mas também ali ele vai sentenciar o que irá acontecer, né, com a vida de Davi. E eu acredito que será tremendo, amém, a leitura, os comentários, estamos com expectativa daquilo que Deus vai fazer enquanto nós estamos lendo a Bíblia. E eu espero que você esteja aí do outro lado conectado. E pedimos sua ajuda, né? Se inscreva no canal, compartilhe com o maior número de pessoas possível, amém? Acione os sininhos para que você receba as notificações e se puder curtir, curta. Você é nosso companheiro nessa jornada de leitura bíblica. Quero estimular você também a assistir os outros vídeos, se você perdeu na sequência, ou se você está conhecendo agora o nosso canal, amém? Então, amanhã
nós iremos comentar o capítulo 1 e creio que será uma grande bênção. Quero convidar você a estar conosco hoje. Você que mora aqui em Campina Grande, estarmos na Casa do Oleiro, teremos o nosso culto da família. Você que não mora aqui em Campina Grande, nós transmitimos os nossos cultos ao vivo através dos nossos canais, tanto no Facebook como no YouTube, e você é nosso convidado. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.